Olá, prezado ouvinte, aqui estamos para mais um Aprender com a Bíblia. Nós precisamos entender perfeitamente o que representa buscar a Deus e estar em comunhão com Deus. A Bíblia fala de que é necessário que todo ser humano esteja diante de Deus e que possa colocar diante de Deus a sua vida, os seus pensamentos e, em especial, as suas necessidades. Mas nós entendemos de que para colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, é preciso que haja da nossa parte confiança de que Deus está nos ouvindo, a certeza de que Deus está conosco e também, de uma forma muito especial, termos a fé de que este Deus que ouve a nossa oração estará também agindo na nossa vida e fazendo com que tudo seja feito conforme a vontade dele e para o nosso próprio bem. A Bíblia diz claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, buscar a Deus realmente representa buscá-lo de coração, certo de que Ele está nos ouvindo, e também de buscá-lo com a certeza e com a fé de que Ele vai ouvir e vai agir na nossa vida. Poderíamos dizer que esta busca a Deus tem o nome de comunhão. A Bíblia fala sobre a comunhão com Deus. Vamos aprender alguma coisa sobre isto nesse pequeno vídeo e quem sabe este momento Deus vai estar falando ao nosso coração. Eu quero começar a ler para você um texto e esse texto se encontra gravado na Palavra de Deus e eu peço a você que esteja ouvindo atentamente o texto e refletindo naquilo que a Bíblia fala. Ok? Vamos então para o primeiro texto bíblico. Portanto, agora eu digo a vocês, voltem para mim, e eu, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Zacarias capítulo 1, verso 3. Vemos nesse texto, prezado ouvinte, de que buscar a Deus, buscar ter comunhão com Deus, representa voltar à presença de Deus. Porque, na verdade, Deus criou todo ser humano e quando Deus criou o ser humano, lá no princípio, nós vemos através da Bíblia de que o ser humano tinha um relacionamento com Deus perfeito. Era um relacionamento constante, sem barreiras, sem vergonha, sem constrangimento. E vimos ali também de que houve um momento em que o ser humano desobedeceu a Deus e a desobediência fez com que uma barreira fosse edificada entre o ser humano e Deus. A prova disto que lá no livro de Gênesis diz claramente que quando Deus desejou falar com Adão, Adão, se escondeu juntamente com a sua esposa. E ele pensou que poderia se esconder de Deus. Mas Deus sabia que Adão estava ali, Deus sabia de que ele havia pecado, desobedecido, e que isto tinha criado uma barreira, e essa barreira podemos dizer que tinha um nome de pecado, de vergonha, de constrangimento pela presença de Deus. É isso que acontece conosco quando nós sabemos que estamos indo contra a vontade de Deus e nos afastamos da comunhão com Deus. Nós nos sentimos impedidos, constrangidos, porque há dentro de nós uma barreira invisível. E essa barreira é a barreira da desobediência. No texto que nós lemos aqui, diz claramente que o desejo de Deus é que nós voltemos à presença de Deus. O texto é bem claro e ele diz que voltem para mim, declara o Senhor. E ele afirma com certeza que se nós voltarmos para Ele, se voltarmos a buscá-lo e ter comunhão com Ele, abrindo o nosso coração para Ele, revelando as nossas dificuldades e constrangimentos, o texto diz claramente que Deus também se retornará, Ele voltará a ter comunhão conosco, uma comunhão plena, perfeita, completa. Portanto, esse primeiro texto diz que este Deus é um Deus poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E por ele ser um Deus todo-poderoso, ele pode derrubar a barreira que nos separa dele. O constrangimento, o pecado, a vergonha. Então, se você crê que Deus te ama,
atenta para este verso que diz: volte para Deus, retorne com a sua fé, com a sua comunhão, abra o seu coração a Deus e creia nisto. O Senhor também estará retornando a estar consigo e falando consigo. Na verdade, Deus nunca te abandonou, nós é que abandonamos a Deus. Mas Deus está sempre esperando que nós voltemos a Ele por amor e também busquemos a Ele de coração. Vamos para mais um texto bíblico. Ouça com atenção esse texto, por favor. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Esse texto que acabamos de ler é um texto que está relacionado com a fé. É o texto que resume para nós o que é a fé e qual é o papel realmente da fé na nossa volta para Deus. Preste bem atenção. Deus disse através do texto que tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, a fé depende de nós acreditarmos. A fé depende de que haja em nosso coração uma certeza. Você não pode estar duvidando da existência de Deus. Você não pode duvidar de que Deus está ouvindo a sua oração. Nós não podemos duvidar de que Deus está pronto a retornar a ter em nós uma presença e um amor e uma constante ajuda. Nós sabemos que Deus quer tomar a iniciativa de nos ajudar, de nos libertar de todos os preconceitos, de todas as barreiras que porventura hajam na nossa vida, barreiras estas que estão impedindo um relacionamento íntimo com Deus. Então, é importante que você creia. E esse crer quer dizer você ter fé. Fé no poder de Deus, fé de que Deus está pronto para te ouvir, e conforme diz o texto, que tudo é possível àquele que crê. Então, se tudo é possível àquele que crê em Jesus Cristo, no poder do Senhor Jesus, é possível então que você saiba que realmente Deus vai fazer uma diferença na sua vida. A Bíblia nos revela que Deus é um Deus poderoso, mas o poder de Deus está dependendo da sua fé, de você crer e entregar a sua vida a Ele. Pensa nisto enquanto vamos ter mais um texto bíblico para ouvirmos, tá ok? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, verso 1. O texto que nós acabamos de ouvir define a fé como sendo a fé um fundamento, um alicerce. A fé é a base daquilo que realmente nós esperamos e cremos de que Deus há de fazer. Aqui o texto que nós vimos diz claramente de que a fé é uma convicção. É uma convicção daquilo que nós não vemos, mas cremos e sabemos que há de acontecer. Portanto, você precisa estar diante de Deus de uma forma a não duvidar. Por maior que seja a sua barreira, por maior que seja o seu problema, Deus pode resolver. Deus pode dar solução. Deus pode fazer com que a sua vida seja diferente. Enfim, a barreira que está diante de nós e nos impede de ver Deus só será possível ser implodida, derrubada pela fé. Se nós crermos, nós vamos ver o que está por detrás desta barreira. Você hoje não consegue ver um Deus poderoso porque você tem dúvidas. Você hoje pode não sentir a presença de Deus porque você está distante dele. Mas se você pela fé buscar ao Senhor e pedir a Ele, dizendo a Ele: Jesus, derruba a barreira de separação que há entre mim e o Senhor, venha estar presente na minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu creio que o Senhor pode habitar a minha vida e fazer de mim uma nova criatura com um projeto de fé novo e certeiro do teu cuidado para comigo. Se você fizer isto, você vai passar por uma experiência maravilhosa, a experiência de contar e sentir a presença de Deus na sua vida.
Quando nós buscamos ao Senhor pela fé e crendo, o Espírito de Deus preenche a nossa vida e nos faz sentir a paz e a presença celestial. E isto só é possível se Jesus estiver habitando o nosso ser. Creia nisto, entregue a sua vida a Jesus, fale com Ele e coopere com Deus. Ou seja, a sua cooperação é você reconhecer e pedir perdão dos seus pecados e suplicar a presença de Jesus na sua vida. E Deus vai fazer tudo o que é necessário. Aquilo que impede você de sentir a presença de Deus deixará de existir, porque o Senhor é poderoso. Creia em Jesus Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador e você verá a bênção que Deus fará na sua vida. Que assim seja, é o meu desejo, a minha oração. Fique na paz do Senhor. Um abraço, Mauro Prado.